Em instantes, nós iremos iniciar o nosso culto, onde você está sendo convidado a participar, não apenas assistir, mas fazer parte desse momento, onde você poderá louvar o Senhor, celebrar as suas bênçãos e dádivas na sua vida e receber dele uma porção da sua palavra. Prepare o seu coração, aquieta-se, coloca tudo em ordem ao seu redor, enfoque agora em ouvir Deus e ter um momento de comunhão com Ele. Quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham neste domingo à noite. Alegria receber cada um nesse culto. Nós estamos aqui para louvar, para adorar. Inclusive, vamos fazer isso agora. Ali no seu local onde você está nos assistindo, cante junto conosco essas músicas de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória.
Senhor, de glória encherá toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherá toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Judas, capítulo 1, versículos 20 a 25. Você acompanha na sua tela essa porção da palavra de Deus. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Àquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder ante de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Curve a sua cabeça comigo e oremos. Pai Santo, a Ti e somente a Ti é atribuído toda honra, toda glória, todo louvor, não apenas hoje, mas para os séculos dos séculos. E nós, Senhor, ao entrarmos na Tua presença nessa noite, colocamos as nossas vidas no Teu altar, como sacrifício vivo. Venha, Senhor, encher os nossos corações com a Tua presença, nos ensinando, nos exortando a partir da Sua palavra, e faça, Pai, com que essa nova semana nós sejamos as Tuas testemunhas, por onde quer que nós andemos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nosso momento missionário dessa noite, nós queremos trazer algumas notícias atualizadas da nossa congregação ali em Olambra. Os irmãos vão lembrar que nós temos investido junto ao nosso parceiro missionário, o pastor Renato, a sua esposa Elizabeth, o seu filho Caleb, e este casal tem ministrado ali junto com a congregação batista em Olambra já por os últimos 5 anos, meus queridos. E nós temos tido o privilégio de andar junto com eles nessa obra, nessa empreitada. Nós temos acompanhado enquanto eles tiveram que mudar de salão, fazer algumas reformas naquele novo espaço alguns anos atrás. Andamos com eles para poder ajudar a pagar aluguel. Depois eles assumiram e nós ainda investindo na vida do pastor Renato para que ele desse sequência naquele local. Meus queridos, o trabalho tem florescido ali em Olambra. O número de frequentadores hoje está acima de 50 pessoas e estão ali todos felizes, juntos, adorando ao Senhor e fazendo ali a obra ali na cidade de Olambra. E nós percebemos que está chegando bem perto da hora de nós organizarmos a igreja. Em 2021, nós estaremos organizando uma nova igreja ali em Olambra. Convidamos até a Igreja Batista Central, que tem sido um parceiro muito estratégico. Aliás, eles que estiveram assumindo o trabalho antes de nós, então nós, as 2 igrejas, vão estar organizando esse novo trabalho, essa nova igreja em Olambra em 2021. Queremos que a igreja esteja orando por conta disso. Ao mesmo tempo, haverá uma transição pastoral. O pastor Renato está sentindo uma chamada de dar sequência em toda a sua vida ministerial em um outro lugar. E ele já tem comunicado isso para nós, e nós, então, junto com a congregação ali em Olambra, já estamos tomando alguns passos para que em 2021 também haja uma transição pastoral conforme a vontade de Deus. E convidamos também a igreja a estar orando, então, por esses 2 motivos. Organização da nova igreja e uma transição pastoral, uma sucessão pastoral para que ali esteja a pessoa que Deus está confirmando estar ali para levar aquela igreja adiante com todos os seus propósitos uma vez organizada. Queremos, então, deixar esses 2 desafios para nós desde então. Você pode agradecer a Deus por tudo que tem acontecido até hoje. A igreja está pronta, ela está bem mais madura para ser organizada. Estejamos também orando por essa troca de liderança que em 2021 deve ocorrer. Você pode estar orando por esses motivos. Enquanto nós estamos pensando nos nossos missionários, nós também temos agora o privilégio de nós contribuirmos de volta para o reino de Deus. As nossas ofertas e contribuições são usadas para a manutenção de todo o trabalho desta igreja. Isso inclui também os nossos missionários. E queremos que você, então, esteja usando esse momento para você louvar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Curve a sua cabeça comigo e vamos agradecer. Querido Deus, nós te agradecemos cada oferta, cada contribuição e cada ofertante e cada contribuinte. Que cada um, Senhor, possa experimentar em suas vidas a tua bênção, o teu prazer em usá-los para contribuir para o teu reino.
Que esta igreja nunca falhe, Senhor, em ser um agente do Teu reino para proclamar as boas novas do Evangelho, seja por intermédio de nossos, seus membros, seja por intermédio do Seu corpo missionário espalhado ao redor do mundo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos ainda, durante a semana, nossos vários grupos onde você poderá participar. Se você já participa num dos grupos, continue a estar se juntando a nós, sempre nas plataformas virtuais. Você está vendo ali na sua tela vários grupos que se encontram usando várias plataformas durante a semana. Se você ainda não participa conosco, que tal hoje você mandar uma mensagem para o número que está na tela, onde você poderá ser incluído num ou mais desses grupos, para você participar junto conosco. Lembrando também que nós, todo domingo pela manhã, nós temos os nossos cultos presenciais, o nosso culto presencial da semana. Você é o nosso convidado, esperamos recebê-lo aqui. Você poderá entrar no nosso site, clicar no banner que fala inscrição para o culto. Ele é aberto toda terça-feira para o próximo domingo. Você poderá fazer a sua inscrição e depois chegar aqui para participar conosco. Domingos pela manhã, às 9 horas, começa o culto. Chega um pouco antes, não esquece de trazer a sua máscara. Você seguirá todo o protocolo que nós já temos estabelecido, seguindo todas as normas e as regras. Recomendamos que, se você tiver ali algum sintoma, ou se você é parte de um grupo de risco, que você esteja ali avaliando e talvez se precavendo em estar ainda em casa. Nós queremos que você esteja bem servido, ou aqui ou em casa, podendo assistir também online. O nosso intuito não é de barrá-lo, mas é de promover a sua segurança e a sua saúde, é o que nós queremos. O nosso compromisso é realmente oferecer uma experiência de culto, tanto para os que estiverem aqui no templo, como também aqueles que estão em casa, uma experiência onde Deus será engrandecido e o seu coração será abençoado. Hoje, ou a partir, na verdade, domingo passado, mas hoje, após o culto, você poderá participar da classe única no YouTube, junto com o pastor Luna, no YouTube, no nosso canal, para você assistir a classe única, onde ele estará desenvolvendo temas sobre finanças. Como manusear melhor e bem
as suas finanças. Estamos chegando no final do ano, muita coisa acontecendo, mas não é só por conta disso não. Nós entendemos que esse ano tem sido um ano bem atípico e você poderá talvez relembrar ou talvez aprender pela primeira vez alguns princípios bíblicos de como você deve ser um bom mordomo daquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Venha participar conosco no momento da IBD, classe única aqui no YouTube, para você poder estar conosco. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me chego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra-te. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Nós amamos a nossa igreja por ser uma igreja bíblica, uma igreja amorosa, uma igreja que está centrada na palavra do Senhor. Além disso, também pelo que o Eloy falou, seriedade bíblica, a liderança ser muito comprometida, né? Muito responsável, e só louvo a Deus por fazer parte da história da igreja, apesar do pouco tempo que estamos aqui. Estamos há 2 anos e pouco aqui. É um privilégio poder fazer parte da história da nossa igreja. É uma igreja que abençoa as nossas vidas. Eu sou muito feliz de poder participar desse grupo e de poder cultuar a Deus com os irmãos.
Ser cristão. Estamos chegando ao final desta série. De fato, hoje é a penúltima mensagem da série e estamos estudando como eu me torno um cristão. Isso foi a primeira parte, sermões 1 a 4, e agora 4 sermões sobre as marcas de um verdadeiro cristão. Estamos falando de 3 marcas especificamente na primeira carta do apóstolo João. O apóstolo João, na sua primeira carta, fala que há 3 testes através dos quais eu posso verificar se eu de fato sou um cristão ou se eu apenas alego que eu sou um cristão. Existe a prova moral, a prova social e a prova doutrinária. Isso é, prova moral, se eu obedeço aos mandamentos do Senhor, não vivendo no pecado. A prova social, que vimos na semana passada, é a prova do amor. Eu sou um cristão se eu realmente amo as pessoas, amo os meus irmãos. E hoje vamos falar sobre a prova doutrinária. O apóstolo João, ao apresentar as 3 provas, os 3 testes, no capítulo 2 ele apresenta todas elas, a prova moral, a prova social e a prova doutrinária. E nos outros capítulos ele vai combinando estas provas e aprofundando. Combina uma com mais outra, às vezes as 3 juntas. Ele vai apresentando a importância da obediência, a importância do amor e a importância da verdade. Então vamos lembrar aqui, primeira prova de que eu sou um cristão. Você é um cristão se você não vive na prática habitual do pecado. É a prova da obediência. Segundo lugar, você é cristão se ama de fato as pessoas, começando pelos seus irmãos em Cristo, é a prova do amor. E hoje, neste último sermão dessas 3 provas, 3 testes, a afirmação que João faz é a seguinte: você é um cristão se você está firme na verdade revelada de Deus. Queridos, a heresia ou as heresias sempre foram um problema enfrentado pelos cristãos, lá da Igreja Apostólica no primeiro século e ao longo dos séculos, particularmente nos primeiros séculos. As heresias ou os ensinos que não estavam de acordo com a verdade revelada de Deus. Ensinos heterodoxos, contrários à verdade das Escrituras. Sempre foi uma luta. João já combatia os hereges. O apóstolo Paulo disse, quando se despedia dos bispos em Éfeso, que depois que ele saísse, homens que eram como lobos entrariam no meio do rebanho, espalhando heresias. A história da igreja, ela também registra muito combate às heresias. Heresias principalmente na área chamadas heresias cristológicas, sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua natureza e tantas outras. Heresias sobre a Trindade. E ao longo da história, heresias sobre como é que somos salvos. Queridos, a heresia sempre foi uma ameaça. Não é de hoje, desde o primeiro século. O próprio João escreve para combater algumas heresias. Hoje existe uma ideia popular que é a seguinte: não importa o que você crê, desde que você seja sincero. Ou alguns dizem, não importa o que você crê, o importante acima de tudo é o amor. Mas nós sabemos que a vida não funciona assim. E não é assim que funciona também no âmbito ou na área espiritual. Nós não podemos, por exemplo, achar que eu posso crer numa mentira, afirmar uma mentira, e por simplesmente ser sincero ou ser marcado pelo amor, esta palavra que eu afirmo, ou aquilo que eu afirmo, como que num passe de mágica, vai se tornar algo verdadeiro. O real é importante na nossa vida. E o real, o que é real, é importante na nossa vida espiritual também. Um placebo, por exemplo, não tem o efeito que tem um medicamento ou uma vacina. Não tem. Uma nota falsa de dinheiro, uma nota falsa não tem o mesmo valor de uma nota verdadeira. Uma é sem valor e a outra tem valor. Nós sabemos também, queridos, que uma mentira ou uma fake news não se torna verdade só porque muitas pessoas acreditam nela. Uma lenda não é um fato histórico. E uma mentira não pode ser considerada jamais verdade.
assim também é a vida espiritual. O que nós queremos, particularmente, nesse assunto de vida e morte, que é a questão da vida espiritual, o que nós queremos, e crer a verdade, defender a verdade, viver a verdade, é essencial para a vida prática. João escreve, como disse, para combater falsos ensinos que estavam balançando, perturbando a fé dos cristãos. Capítulo 2, verso 26, ele diz: eu vos escrevo essas coisas tendo em vista os que vos querem enganar. Capítulo 2, verso 18, ele diz que o anticristo estava próximo e que já anticristos, pessoas que se opunham a Cristo, tinham se levantado ou estavam se levantando. No capítulo 3, verso 7, ele alerta: ninguém vos engane. Portanto, ao falar dessa terceira prova, a prova doutrinária, eu quero falar sobre as certezas do cristão, as certezas que o cristão tem. Nós vivemos num mundo de incertezas. Há mais de um livro chamado A Era das Incertezas. Vivemos uma era de incerteza. Nós, por exemplo, há incertezas na área econômica. Quem pode prever o andamento da economia? Há incertezas na área política. Quem garante que aquele candidato eleito vai cumprir o que prometeu? É mais fácil afirmar que ele não vai cumprir o que prometeu, pelo menos não vai cumprir tudo o que prometeu. Há também incertezas na área da saúde. Como é que anda a saúde da população? Vamos descobrir ou não a vacina? Como que vai caminhar? Quais são os remédios? Como que se dará a saúde? Há, por exemplo, incertezas quanto ao clima aqui do nosso planeta. Então nós temos hoje muitas incertezas. Há incerteza na nossa vida pessoal, sobre saúde, sobre futuro, sobre emprego, sobre a vida em geral. Nós temos incerteza. Benjamin Franklin afirmou que as únicas duas certezas na vida são a morte e os impostos. As únicas duas certezas da vida são a morte e os impostos. Eu diria a você que até um pouco tempo atrás, nós podíamos afirmar também que era certo que haveria um especial do Roberto Carlos no final do ano na Globo. Hoje nem isso é certo. Já não tivemos um ano e não sabemos, porque era uma certeza depois de tantos anos. Nós não temos certeza. Na verdade, neste mundo de incertezas, João escreve para nos dizer, queridos, que nós cristãos temos algumas certezas inabaláveis. Por isso quero falar hoje sobre as certezas do cristão. O cristão não tem todas as respostas teológicas. Nós não entendemos de todos os assuntos. Nós não temos a palavra final sobre todas as questões. Mas nós temos algumas certezas. E essas certezas são a base da nossa fé. João escreve para assegurar. João escreve para dar certeza, mas como disse, João não quer que os cristãos tenham uma certeza ou uma segurança subjetiva, no tipo assim, eu acho que. Não, ele quer falar da segurança objetiva, por isso ele apresenta um gabarito. Verifique se a sua fé passa por esses testes, o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Logicamente, à luz da Bíblia, tantas outras áreas, mas essas são assim, que podem nos dar uma segurança muito grande. E se eu sou um cristão, avalie sua vida em termos morais, em termos sociais e em termos doutrinários. Ou seja, se você está obedecendo a Deus, amando as pessoas e se você está apegado à verdade. Então, o verbo saber, João usa pelo menos 30 vezes nessa sua primeira carta. E só no último capítulo, que vamos ler e estudar hoje, o capítulo 5, 8 vezes aparece a palavra saber ou a palavra conhecer. E ainda, a outra expressão que ele usa, aquele que crê, falando também de confiança. Vamos ler o capítulo 5 para estudarmos hoje esse tema. Terceiro teste e terceira prova. Você é cristão se você está firme na verdade revelada de Deus. Vamos ler todo o capítulo e destacar alguns versículos do capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são peso.
Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio pela água e pelo sangue, isso é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pelo sangue, pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três, o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus, torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas. Olha o objetivo da carta de 1 João. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Esse é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu quero, nesse texto, compartilhar com você 5 verdades, 5 certezas que nos são reveladas nas Escrituras. E meu desejo é que essas verdades possam entrar e encher o seu coração, e que possam ser parte da sua vida diária, que possam abençoar a sua vida diária. Certezas que o cristão tem no meio de uma sociedade, de um tempo de incertezas. A primeira verdade é a verdade que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. O verso 1 fala dessa verdade, que diz que todo aquele que Jesus é o Cristo, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O verso 10 diz: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. O verso 20 nos diz: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isso é, seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Queridos, nós temos essa primeira certeza, que Jesus é Deus. Você se lembra daquela pergunta que Jesus fez? Quando Jesus fez uma enquete com os discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que andam dizendo a meu respeito? O que as pessoas pensam de mim? Quem que elas pensam que eu sou? Isso a população ali em geral. Jesus queria saber. As respostas vieram, você se lembra? Uns dizem Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus então se dirige aos discípulos e pergunta: e vós? Quem dizem que eu sou? O que vocês pensam de mim? Ao olharem para mim, quem vocês pensam de mim? O que vocês creem a meu respeito? E Pedro respondeu aquela declaração doutrinária maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso significa: tu és o enviado de Deus e é aquele que veio para nos salvar. Tu és o Cristo, o Messias, o enviado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela declaração, Pedro está afirmando uma certeza, a certeza que Jesus não é um personagem qualquer, que Jesus é o próprio Deus. É interessante como as seitas tropeçam, ou as heresias e as seitas tropeçam exatamente na questão da identidade de Jesus. Via de regra, elas negam ou a humanidade, ou a divindade, ou ambas.
João estava combatendo uma heresia que alguns chamam de uma heresia pregnóstica, defendida por Cerinto, um herege que morava em Éfeso. Olha o que ele dizia. Ele dizia: Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Mas vou explicar um pouquinho. A ideia de Cerinto, essa ideia pregnóstica, era um intelectualismo tirado do mundo grego e, ao mesmo tempo, de um misticismo tirado do mundo oriental. Então, eles juntavam misticismo de um lado e intelectualismo do outro. E isso explica as conclusões que ele chega. Cerinto dizia: Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu do relacionamento de José com Maria. Foi no batismo que Jesus recebeu o Cristo. Cristo veio sobre Jesus, isso é, Deus veio sobre Jesus. E ele recebeu então a natureza divina. E essa natureza divina o deixou na crucificação. E Jesus morreu como um ser humano comum. Vejam só a heresia, queridos, que Jesus, como nós cremos, e Cerinto não creia, é plenamente Deus e plenamente homem. E ele foi desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. Plenamente Deus, plenamente homem. Ele cria que era impossível Deus poder estar ali na pessoa de Jesus na cruz. E aí ele vai negando o nascimento virginal, vai dizendo que Jesus só se tornou Deus no batismo e que Deus abandonou, saiu de Jesus e ele morreu como homem. Não. Qual a certeza que nós temos? Que Jesus é Deus. Nós cremos na divindade de Jesus, de Cristo, e isso é um elemento essencial na nossa fé, porque se ele não se manifestou como Deus homem, nós não seríamos salvos. Jesus é o verdadeiro Deus, e ele veio como Deus homem, e por isso capaz de tirar os nossos pecados. Como homem, para identificar com os nossos pecados, de entender, e como Deus, para poder realmente pagar o preço da nossa salvação. Ele, como Deus homem, satisfez a necessidade desse pagamento na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós como Deus homem. Essa é a primeira certeza, que tem várias implicações. Que Jesus é Senhor, que Jesus está à direita de Deus, que Jesus é o nosso intercessor, que Jesus é o nosso advogado. Nós temos a certeza que Jesus não é um mero personagem. Jesus não é apenas alguém com um profeta, Jesus não é alguém com mais conhecimento, não. Jesus não é apenas um exemplo, Jesus é Deus, o Deus que veio ao mundo. O mistério da encarnação é a primeira certeza na qual nós cremos. Mas há uma segunda certeza, temos a certeza também da vida eterna. 1 João 5,13 diz: eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Deus quer que seus filhos tenham essa certeza. Ele quer que saibamos que pertencemos a Ele. Ele quer que saibamos que nada nos separa do seu amor. Logicamente, nós já vivemos aqui uma segurança, mas não a segurança subjetiva, mas objetiva, baseada em evidências. Ele quer que nós saibamos que nós temos a vida eterna, que a vida eterna não é algo que nós vamos ter só após a morte. A vida eterna já está conosco agora, aqui. Nós temos a vida eterna em termos de qualidade, de vida abundante, e teremos a vida eterna após a nossa morte no céu. Como disse, baseado em evidências. Primeiro, a Bíblia nos diz, versos 1 a 3, o verso 1 diz que nós cremos em Jesus, e nós também, o texto diz aqui que nós amamos ao nosso próximo. O verso 1 e o verso 3 diz: o amor de Deus está nisso, guardarmos seus mandamentos. Aquelas duas primeiras provas. Como que eu sei que eu tenho a vida eterna? Porque eu amo ao meu irmão, amo as pessoas em geral, e ao mesmo tempo eu não vivo na prática habitual do pecado. Pelo contrário, eu guardo os mandamentos. Portanto, as duas primeiras verdades: nós cremos que Jesus é Deus. Essa é uma verdade. Segundo lugar, nós cremos que nós temos a vida eterna. Terceira verdade, é a verdade que Deus ouve e responde às nossas orações. Deus ouve e responde às nossas orações. É interessante. As primeiras duas verdades na nossa vida são quase que
verdades doutrinárias. E são verdades doutrinárias que Jesus é Deus, e a segunda é que nós temos a vida eterna. São verdades doutrinárias, tem implicações práticas também, mas aqui há uma terceira certeza, queridos, que fala da nossa vida no dia a dia. Eu sei que Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que eu tenho a vida eterna, mas há uma pergunta: como é que eu enfrento os desafios do meu dia a dia sendo um cristão? A esse respeito, Deus nos dá mais uma certeza. Qual é a certeza? A certeza de que Ele ouve as nossas orações e atende sempre de acordo com a sua vontade. Os textos de capítulo 5, 1 João, versos 14 e 15, fala disso. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Queridos, é a certeza da resposta à oração. Que certeza maravilhosa! A certeza que Deus ouve as nossas orações, a certeza que Deus responde à nossa oração e que Deus atende às nossas orações, sempre de acordo com a sua vontade. Um dos privilégios que nós temos como cristãos é podermos ter livre acesso ao Pai por meio da oração. Hebreus 14, 16, 15 e 16 diz que nós não temos um sacerdote que fala de Jesus, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E o verso 16 diz, já que Ele é um sumo sacerdote poderoso, nós devemos com confiança nos dirigirmos a Ele para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Isso é oração, é nos dirigirmos a Deus para recebermos misericórdia, socorro em tempo oportuno. Uma certeza que nós cremos é que Deus sempre ouve e responde a nossa oração. Mas vejam só, responde sempre de acordo com a sua vontade, não de acordo com os nossos desejos egoístas. O objetivo da oração, sabe qual é? Alinhar as nossas vontades ao propósito de Deus ou à vontade soberana de Deus. Alinhar as nossas vontades à vontade soberana de Deus. John MacArthur, no comentário de 1ª, 2ª, 3ª João, diz que o objetivo da oração não é satisfazer os nossos desejos egoístas, mas alinhar as nossas vontades com os propósitos de Deus. Warren Wiersbe diz, a oração mantém o cristão dentro da vontade de Deus, em uma posição em que pode servir e ser abençoado. Qual é a terceira certeza que o cristão tem? De que o nosso Deus não é um Deus distante, um Deus que não nos ouve, mas é um Deus que nos ouve, nos atende segundo a sua vontade. É a bênção da oração, a certeza que podemos nos dirigir a Deus a qualquer momento, falando com Deus vivo e verdadeiro. Quarta verdade, quarta certeza que João nos dá, nós temos vitória sobre o pecado. Quarta certeza, temos vitória sobre o pecado. Ou, em outras palavras, é possível ser vitorioso sobre o pecado. O verso 4 diz, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso de número 5 diz, quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Versos 18 e 19 nos diz o seguinte, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Queridos, temos vitória sobre o pecado por meio de Jesus. Você observou que diz aqui que aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, nos guarda, o verso 18, o maligno não lhe toca. Ou, vamos dizer assim, o maligno não tem poder de vitória sobre a nossa vida. Quando ele nos tenta, é sob a permissão de Deus. Nós cristãos enfrentamos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo se refere aos sistemas de valores que o mundo tem, que são contrários, ou via de regra, na sua maioria, contrários aos valores de Deus. Nós temos a carne, que é a nossa natureza
pecaminosa, a nossa inclinação por mal, que vive em nós ainda, numa luta com o Espírito lutando contra a carne, como diz Gálatas capítulo 5. Nós temos a carne e temos o diabo, que é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, aquele que foi expulso do céu, aquele que faz de tudo para tentar, para derrotar, para impedir o avanço do Evangelho e para impedir ou tentar impedir uma vida vitoriosa. São 3 inimigos, mas qual a certeza que temos? Que temos e que é possível a vitória sobre o pecado. O mundo, a carne e o diabo. Sobre todos esses inimigos é possível obter vitória. O texto diz, versos 4 e 5, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Uma vez convertidos, nós podemos ser vitoriosos. Nós não vivemos mais como escravos das nossas inclinações carnais, porque Deus nos deu o seu Espírito, que produz em nós o fruto do Espírito, ou produz o seu fruto. Do maligno ele nos guarda, diz o verso 18, parte B, o maligno não lhe toca. E mais ainda, nós sabemos, queridos, que nós podemos vencer o mundo, a carne e o diabo, porque o Espírito Santo habita em nossa vida. Portanto, qual é esta quarta certeza? Temos a vitória sobre o pecado. Sejam as inclinações do nosso coração, seja o sistema de valores que tenta nos conquistar, seja o inimigo que nos tenta, nós temos a vitória. E como diz, já falamos aqui, o cristão não vive habitualmente no pecado. A vitória é algo possível. A vitória é a normalidade. Vencer o pecado é normal. E mesmo assim, quando, por sermos humanos, pecamos, nós podemos confessar e receber o perdão de Deus. E por fim, no último lugar, qual é a última certeza? A certeza que nós pertencemos a Deus. A certeza de que nós pertencemos a Deus. Verso 18 diz o seguinte: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E diz o verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos a certeza que pertencemos a Deus, nós pertencemos a Ele. Jesus, lá em João 17, o evangelista João registrou essa verdade, Jesus orando, não rogo pelo mundo, mas rogo por esses que o Senhor, ó Pai, me deste, porque são teus, e mais ainda, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. No capítulo 15, verso 19, ele fala a mesma verdade, dizendo que nós, queridos, temos uma nova identidade, nós pertencemos a Deus. O texto diz, verso 19, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Esta é a verdade, a certeza final. Não há meio termo. Todo mundo faz parte de um reino de Deus ou de Satanás. E nós aqui temos a certeza que nós somos parte do reino da luz e não das trevas, e que nós somos filhos de Deus. Não existe neutralidade. Deus ou Satanás, luz e trevas, verdade ou erro. E nós temos a certeza que nós, certeza não subjetiva, mas objetiva, que nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz que todo aquele que recebeu Jesus se tornou filho de Deus. Queridos, a vida cristã é baseada em certezas. Vivemos num mundo de incertezas, mas a vida cristã é baseada em certezas. Nós temos algumas certezas. Nesse mundo cheio de incertezas, nós, embora não tenhamos todas as respostas teológicas, temos algumas certezas da nossa fé, da nossa salvação. Faz diferença o que nós cremos. A Bíblia está repleta de certezas sobre inúmeros temas. E hoje, particularmente, vimos aqui certeza sobre a pessoa de Jesus e sobre a nossa salvação, relacionamento com Ele. A Bíblia está repleta de certezas e nisso está baseada a nossa fé. Você é cristão se você está firme na verdade revelada de Deus. João escreveu esta carta para nos dar certeza sobre tudo que Deus revelou a respeito da salvação. Os cristãos verdadeiros
tem 5 certezas, meus irmãos, inabaláveis. Certeza da divindade de Jesus Cristo, certeza da vida eterna, certeza de que Deus ouve e responde às orações, certeza que é possível ter vitória sobre o pecado e certeza que nós não somos desse mundo, nós pertencemos a Deus. A minha oração e o meu desejo é que essas verdades encham o seu coração de alegria e que façam parte do seu dia a dia. Que a certeza de quem é Jesus na sua vida, a certeza do seu futuro e da sua vida eterna, vida abundante e vida eterna, a certeza do seu relacionamento com Deus por meio da oração, a certeza da vitória sobre o pecado e a certeza de que você pertence a Deus, enche o seu coração e sejam parte do seu dia a dia. Você é cristão. Se tem a sua vida firme, se você está firme nessas certezas reveladas pela palavra de Deus. Que Deus lhe dê uma semana muito abençoada, com uma fé baseada, alicerçada nessas certezas inabaláveis do cristão. Amém. Você é o nosso convidado para estar nas quintas-feiras, e nessa próxima quinta-feira não é exceção, sempre a partir das 19h30, para o nosso culto na metade da semana, é o nosso culto de oração. Você terá ali, então, um momento para você poder estar junto conosco de maneira virtual, orando pelos vários motivos, louvando ao Senhor, e ainda está sendo desenvolvido um estudo numa série que é chamado Fruto do Espírito. Pastor Elias tem trazido semanalmente temas que são relacionados ao fruto do Espírito. Venha participar junto conosco na quinta-feira, sempre às 19h30, nesse mesmo local. Você é o nosso convidado, esperamos vê-lo. Vamos terminar esse culto cantando e louvando ao nosso Senhor. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração. Que posso dizer posso fazer se não entregar.
posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar